A ideia da aula de hoje é fazer para vocês, apresentar para vocês uma migração do que vocês conhecem da linguagem C para a linguagem C#, porque é a linguagem que nós vamos utilizar na disciplina. A ferramenta que nós vamos utilizar, de início, é o Visual Studio Community. Depois nós vamos usar o Visual Studio Code, tá bom? Nós vamos usar as duas ferramentas. Então a ideia da aula de hoje é essa migração, essa passagem de uma linguagem para outra. O C# ele é orientado a objetos, mas nós não vamos tratar a orientação a objeto na aula de hoje, tá? Então, uma transição ali do C-ANSI, que a gente viu no segundo período, para o C#. Primeira coisa, a sintaxe, que são as regras de escrita de código na linguagem. São diferentes, tá bom? A gente vai ter palavras-chave diferentes, vai ter alguns blocos com nomes diferentes, blocos que não existem em C, existem em C#, então a gente vai ter que ficar atento a isso. Bibliotecas. O C# possui um conjunto muito maior de bibliotecas para a gente poder utilizar de maneira mais simples. Não quer dizer que em C não existia, mas era mais complexo. E em C# a gente vai ver que é muito mais simples fazer o uso de bibliotecas, e existem muitas. Tratamento de exceções. Qual que é a ideia disso? É tratamento de erro. A gente tentou fazer uma divisão de um número por zero. Lá no C dava um erro, travava a tela preta, a gente tinha que fazer verificações. Com o C# a gente trata isso. A gente executa e fala, olha, deu erro, você faz isso. A gente não fica fazendo if, tá? Vamos trabalhar isso também. O Garbage Collection, ele é um coletor de lixo. Ele sai procurando na máquina, vamos dizer assim, entre aspas, onde tem referências que não são utilizadas. Referências, para quem veio do C, são ponteiros. Quando a gente trabalhar em C com alocação dinâmica, a gente reserva um espaço na memória, usa, e depois de usar, vai lá e libera. Em C# a gente não tem essa preocupação. A gente só usa, e a hora que parou de usar, ele vai ver que ninguém está usando, e ele vai lá e libera o recurso da memória. Então isso daí tira bastante esforço da gente. Uso de namespaces. Em C não existe essa ideia de namespace, em C-ANSI. Em C# tem, em algumas outras linguagens tem também, mas às vezes com um nome diferente. O namespace é um nome, uma organização lógica que a gente dá para os nossos componentes de programação. No caso do C#, os nossos componentes ou artefatos são as classes. Então, se fosse uma organização física, até tem no slide um exemplo de uma gaveta ou de uma cômoda, onde cada gaveta guarda um tipo de roupa, né? Camiseta em uma, shorts em outra, calça em outra. Essa é uma organização física. A organização lógica, ela é virtual, ela não tem nada físico nela. O namespace entra nessa, ele fala assim, olha, aqui comigo vai ter classes só relacionadas a alunos. Em outro lugar, tem classe relacionada a professor. Mas fisicamente pode estar tudo no mesmo lugar. Não é o correto. O correto é que fisicamente também haja uma organização. Então, o namespace ele faz uma organização lógica. Depois, tipos de dados. Em C-ANSI, os tipos de dados primitivos eram int, float, char. E em C#, nós temos, além desses, nós temos vários outros numéricos, variantes, né, com maiores precisões. Temos o booleano, que é o valor verdadeiro para valores lógicos, verdadeiro ou falso. A gente fazia lá um workaround, eu costumo dizer, para verificar se era verdadeiro ou falso usando 1 ou 0. E temos também o tipo string, nativamente pronto para a gente utilizar, que em C a gente utiliza matriz de char. Tá bom? Então isso fica muito mais fácil trabalhar em C#. E como a gente tem o tipo string, existe um conjunto muito grande de métodos e funções que permitem manipular essas strings. Coisas que a gente fazia com muito trabalho em C, é facilmente feito em C#. Bom, então aqui uma parte falando sobre o C#. Primeiro, é uma linguagem de programação moderna, embora ela seja de 2000, ela está sempre se atualizando. Nós vamos trabalhar com a versão 11, que eu acredito que é do C#, ou é a 10 ou é a 11.
do .NET 7. Mas quem tiver o .NET 6 na máquina pode usar o .NET 6, não tem problema nenhum. Ela é multiplataforma, então a gente pode desenvolver em Windows, Linux e Mac, teoricamente o mesmo código, a gente só compila na arquitetura que a gente quer utilizar a aplicação. É uma linguagem fortemente tipada, assim como o C, a gente tem que dar o tipo da variável já na declaração para ela saber o tipo dela. Ela é de propósito geral. O que quer dizer isso? Ela não é específica para programar para desktop, por exemplo. Você pode usar ela para programar para diversas plataformas, web, desktop, mobile, servidor, tá bom? Então, essa é a ideia de propósito geral. Então, para que nós possamos programar com C#, a gente precisa de um IDE, que é um ambiente de desenvolvimento. Em C, a gente usou lá o CodeBlocks e existiam outros que poderiam ser utilizados. Aqui, como eu comentei, nós vamos usar o Visual Studio Community e o Visual Studio Code. Existem outras ferramentas que permitem utilizar e programar, tá? A JetBrains tem uma, ela é paga, mas o pessoal tem usado e gosta bastante dela. Mas a gente vai se resolver muito bem com essas duas aqui que são gratuitas. Então nós temos nesse slide duas telas. Uma com um programa Olá Mundo para Seance e logo abaixo um Olá Mundo usando C#. Então o que acontece ali? Primeiro, no C nós temos a importação de uma biblioteca stdio, usando uma diretiva de compilação que é o include. No C#, a importação das bibliotecas são feitas com a palavra using. Mas a palavra using, ela tem outra funcionalidade também no C#, que a gente vai ver depois. O que a gente importa, normalmente no C# é um namespace. No caso ali é o system. Mas a gente pode importar também uma classe. Então, o system ali, ele tem aquele console, que é uma classe com o método estático writeLine. Então, veja que a gente não tem o printf para exibir nada no console, em C#, mas nós temos o console.writeLine, que ele escreve e salta uma linha, que é aquele /n invertido do C. E o write, ele escreve e não salta linha. Tá bom? São as diferenças. Nós temos ainda, no C#, a palavra class, porque tudo em C# está envolvido em uma classe, que ele é orientado a objeto. Mas nós não vamos levar isso em consideração agora, tá bom? A gente só precisa saber o seguinte: eu tenho uma classe que, por convenção, quando chamada program, ela tem um método, por convenção, chamado main, que é estático, que é chamado de ponto de entrada da aplicação, ou entry point em inglês, que é o termo mais conhecido. A gente precisa saber disso. Quando eu digo que é convenção, é porque isso pode ser mudado por nós. A gente pode configurar para que tenha um outro nome padrão, tá bom? Mas convenção é sempre bom seguir. Então aqui um detalhe também, que às vezes o C#, às vezes o Visual Studio, quando ele cria essa classe padrão, ele cria um namespace envolvendo a classe, para ele organizar logicamente. A gente vai ver depois na criação do exemplo ele fazendo isso daí. Então aqui só explicando essa situação. Aqui falando do namespace, né? Falando o que ele é, para que ele serve, dando um exemplo que eu comentei lá da cômoda e das gavetas para tipos de roupas. E aqui nós temos uma situação que veio com C# 9, que ele é bem legal, é chamado de Top Level Statements. Vejam o código acima daquele Olá Mundo. Ele tem o use system, tem o class, vai ter o namespace, vai ter o método estático. Tudo isso foi melhorado com o C# 9, onde ele trouxe esse conceito de instruções de alto nível, né? Ele quer que a gente só escreve a funcionalidade. A gente não tem que se preocupar com a estrutura de classe, de namespace, nem nada, quando a aplicação é desse tipo, uma aplicação console. Então ele trata tudo isso para a gente na hora que for compilar e executar a aplicação. Então o código fica mais limpo, mas a gente precisa saber que por trás dos panos está essa classe e vai estar o namespace. A gente vai ver a criação dessas duas situações no código, tá bom? Na hora que a gente for praticar. Bom, variáveis.
Os tipos de dados, int, double, bool, char e string, são conhecidos como primitivos em C#. Porém, esses tipos primitivos, eles têm métodos também e podem ser vistos como referência, porque tem muita coisa para manipular nele, tá bom? Não é um tipo primitivo basicão, não. Ele é um tipo primitivo robusto, que dá para a gente trabalhar bastante coisa nele. Nós vamos ter tudo isso em prática. As variáveis. Recapitulando só o de C, para declarar a variável, o tipo dela e o nome dela. Isso é declaração. Quando eu quero inicializar a variável, eu dou o nome dela e atribuo o valor inicial. Mas, normalmente, a gente declara e já inicializa ela com o valor, que nem se vê embaixo aqui. Tipo do dado dela, nome e o valor que ela recebe. Então, esse é um processo que declara e inicializa a variável. Nós podemos só declarar e inicializar depois. Nós vamos ver algumas situações para isso em C#. Em C era simples, a gente seguia e fazia. Em C# ele tem algumas regras que facilitam um código mais gerenciável. Bom, o C# traz o conceito de nulável, ou seja, uma variável ela pode ser nula, mas eu tenho que na declaração dizer que ela pode ser nula. E para eu dizer isso, do lado do tipo da variável, eu coloco a interrogação. Isso, gente, é muito útil, porque você pega, por exemplo, uma variável inteira, aonde você quer saber se ela não tem valor ainda. O dado inicial para uma variável do tipo inteiro é 0. 0 é um valor. 0 não é ausência de valor. Então isso complica para a gente em alguma lógica. Então, com o tipo nulável, eu digo que a minha variável pode ser nula, declaro ela, não inicializo. Ou inicializo com um null, que nem está dizendo ali. Eu posso, antes de usar, verificar, olha, essa variável, ela tem um valor nulo? Pô, se ela tem um valor nulo, ela nunca foi usada. O que ela tem é uma ausência de valor. Se ela tiver 0, 0 é um valor. Então, o uso de variáveis nula é muito bom, é muito positivo. Só que a gente tem que dizer que essa variável pode ser nula. Mas isso a gente tem que usar com bastante cuidado, porque há situações em que a variável não pode ser nula. Vamos pegar um cadastro de uma pessoa, o nome dela não vai poder ser nulo. Ok? Mas a renda dela, por exemplo, pode ser opcional. Ela pode não informar. Se ela informar 0 é valor. Então, se ela não informar, é nulo. Então, a gente tem que avaliar quando usar e quando não usar um tipo nulável. Ok? O C#, ele traz também uma palavrinha bem legalzinha, que é o var. Outras linguagens trazem. O que ela faz? Ela facilita para a gente declarações de variáveis. Eu quero deixar, em alguns casos, o meu código mais limpo, porque o nome da minha variável, o tipo da minha variável não é primitivo. Ele é uma classe, o que seria um struct em C. Aí é um nome grande. Eu posso falar, olha, eu não quero declarar o tipo de maneira explícita. Eu quero só dizer o seguinte, que é uma variável e o tipo dela vai ser definido em tempo de compilação. Então eu coloco o var e o tipo da variável. Só que quando eu uso o var, eu preciso inicializar essa variável no mesmo momento. Porque nesse processo de inicialização, ele vai saber qual é o tipo dela. Então, quando eu coloco ali var myNumber igual 42, ele já enxerga que 42 é um tipo de dado inteiro e ele já define essa variável como tipo inteiro. Tá bom? Não quer dizer que eu não defini um tipo, quer dizer que eu deixei a responsabilidade para o compilador fazer isso daí. Então, cuidado também na hora de usar, porque em alguns momentos é importante que eu bata o olho e já saiba o tipo de dado daquela variável. Bom, estruturas condicionais. Nós temos em C o if, nós temos em C# o if. Da mesma maneira, if alguma coisa é verdadeiro, faz algo para aquilo ali. Else é falso, faça outra coisa. Então não tem lógica, então não tem dificuldade. Se idade é maior ou igual a 18, você é maior de idade. Um outro exemplo, que é o if com else. Né? Se a idade é maior que 18, você é maior de idade. Caso contrário, else, você é menor de idade. Coisas básicas para a estrutura que vocês já conhecem. Tem o if
e o if-else. Aqui, na realidade, é else-if, perdão. If, else-if, else. If alguma coisa, não. Else-if outra coisa, não. Else-if outra coisa, não. Else. Então, testa várias coisas. Se não é nenhuma delas, faça a última opção, que é a não conhecida. Também padrão, isso nós vimos em C, é a mesma coisa. Outra estrutura condicional, que é o switch. Switch case, que nós também conhecemos. O switch, ele faz a verificação em cima de um valor. E esse valor está em uma variável. Então, ele vai fazer um estudo em cima de uma variável e vai comparar, por meio de cases, o valor que ele quer para que determinada funcionalidade seja feita. Então, por exemplo, ali, declaramos e inicializamos num com 2. Daí eu faço, olha, vamos fazer uma análise aqui em cima do num. Ele é 1? Não. Ele é 2? É, então escreve o número é 2. E a gente usa o break, porque o case ele tem um problema. Ele encontra o verdadeiro, ele executa tudo que está para baixo. Quando eu coloco o break, ele sai do switch. Isso é uma característica do switch. A estrutura condicional ternário, o interrogação e o 2 pontos. É um if-else simples. Verifiquem aqui, ó. Eu tenho o número é maior que 10? É, então ele é maior que 10. Não, ele é menor ou igual a 10. Atribuo o valor dessa expressão para a variável result e imprimo ela. O ternário ele é legal de usar, mas quando o if-else é simples. Porque se ele é simples, se eu faço o uso do if-else, o meu código fica poluído. Então, o ternário fica melhor. Mas se há uma complexidade nessa comparação do if, o ternário fica complexo de ler. Aí eu passo para o if-else, que fica uma leitura mais limpa. Então, também, cuidado na hora de ler, tá bom? Cuidado na hora de escolher qual vai utilizar, perdão. Então, aqui, operadores relacionais. Também tudo igual ao C. O igual de igualdade, o diferente, que é o exclamação igual, o maior, maior ou igual, o menor e o menor igual. Aí nós temos os operadores lógicos, o e, o ou e o não. O e, 2 E's comerciais, o ou, o pipeline 2 vezes, e o não, o negação, é o exclamação. Ok? Então, assim, basicamente a mesma coisa que temos em C. E aqui utilizando operadores relacionais com operadores lógicos. Ó, eu tenho aqui uma verificação sendo feita, idade maior ou igual a 18, porém, além disso, precisa ter CNH. Então, eu tenho 2 avaliações. O tem CNH eu não comparo com nada, porque ele é um tipo booleano. Então, ele vai perguntar aqui, você é verdadeiro? Tá bom? Ele já avalia o valor dele. Eu não tenho que perguntar, tem CNH igual a true. O valor booleano permite isso. Ele já retorna se ele é verdadeiro ou falso. Bom, diferenças entre o if e o switch. Bastante gente pergunta, às vezes, quando eu escolho um, quando eu escolho o outro. Isso tem que ser bem delicado, porque tudo depende daquilo que eu quero avaliar. Se eu vou avaliar uma única possibilidade e não um intervalo, eu quero saber, por exemplo, os dias da semana. Eu sei que tem de 1 a 7. Então, o case pode ser melhor, ele é mais limpo que o if. Então, o if tem que falar if variável igual a 1, if variável igual a 2, if variável igual a 3. Então, o switch fica melhor. Switch, case 1, case 2, case 3. Quando eu tenho uma verificação complexa, aí eu uso o if. Senão, eu uso o switch. Tá bom? Tudo lembrando da legibilidade do código. E quando eu escolho o if-else ou o operador ternário? Legibilidade também. É um if-else simples, eu utilizo o ternário. Tem complexidade, eu utilizo o if-else. Tá bom? Focando sempre, ó, código limpo e legibilidade do código. Estruturas de repetição. Então, tal qual o C, nós temos o for, o while e o do while. O C# oferece uma outra estrutura, que chama for each, que trabalha em cima de coleções. Mas nós vamos ver isso depois. Nós vamos ver aqui um exemplo das 3 estruturas. Primeiro é o for. Ele é uma repetição contada, então eu preciso saber, antes de ele começar, quantas vezes ele vai ocorrer. E aí, a sintaxe dele é simples, é uma função, né? Ela tem
a inicialização da variável, que aqui no exemplo está int i é igual a 0. Eu estou declarando uma variável que vai existir nesse bloco do for só. Depois eu tenho a condição, enquanto i for menor que 10. Depois ele executa. Ele executou, ele volta para a expressão final, que incrementa o valor do contador e executa, se for verdadeiro ainda, a expressão lógica. O while, ele faz, antes de tudo, uma verificação. Se essa condição for verdadeira, ele executa o que está dentro do bloco dele. Senão, ele pula direto para o final do bloco do while. Para essa verificação, eu preciso ter as variáveis que eu vou verificar declaradas e inicializadas antes dela ocorrer, tá bom? Eu não tenho ali uma etapa de inicialização de variável que nem eu tenho no for. Pois eu tenho o do while. O do while, eu preciso ter cuidado quando eu vou utilizar ele também, porque tudo que está dentro do seu bloco de repetição ocorre a primeira vez. Ele primeiro executa e depois ele verifica se continua. Tá? Então a estrutura dele é assim, ó. Enquanto a condição for falsa, faz o que está aqui, que é a primeira vez. Ele não está avaliando nada na realidade, né? Então ele vem aqui, ó, executa, aí ele está incrementando aqui nessa linha e depois ele verifica para ver se continua a execução ou não. E aí tem o for each. O for each é novo para vocês. A gente vai chegar no momento que vai utilizar ele, mas é bom saber que ele existe como estrutura de repetição. Ele tem uma coleção de dados. Em C# nós temos vários tipos de coleção. Em C nós temos apenas a matriz, vetor, matriz. Então, isso é uma coleção. Ele tem aqui, então, o int, tipificado como uma matriz, para variável números, com esses valores. O que ele faz? Ele diz o seguinte, olha, pega essa coleção e para cada elemento que tem nela, quando for ocorrer uma iteração, atribui ele para essa variável. Aí essa variável vai ter aqui dentro, cada vez que ela executar, um desses elementos. Então, na primeira vez ela vai ter o 1, na segunda vez ela vai ter o 2, e assim ela vai. Terminaram os elementos, ele sai do laço. Tá bom? Isso é para estudo que a gente vai ter depois. E aqui ele tem o que ele chama de instruções de salto, ou jump statements. Nós vimos o break, nós conhecemos o break. O break, ele interrompe o bloco onde ele está e vai diretamente para o final dele. O mais comum que vocês viram do break é no case, mas eu posso usar isso também nas instruções de repetição. Por exemplo, aqui no for, quando i valer 5, eu dou um break, ele vem aqui para baixo. Aqui, a mesma coisa com o continue, que é um outro jump statement. O continue, ele faz o contrário. Ele, quando encontrado, ele força o início da estrutura de novo na parte de verificação da condição. Mas aqui no caso do for, ele vai incrementar o i primeiro, depois verificar a condição e executar. Tá bom? Então aqui, ó, ele vai até 10, ele vai imprimir até o 4. O valor 4, né? Aqui ele vai até 9, vamos dizer assim, mas o do 5 ele não imprime, vai imprimir 4 e vai imprimir o 6. Ok? Dessa maneira. E existe um outro que é o goTo, que ele trabalha em cima de rótulos, ó. Mas pouca gente fala ele porque é totalmente desaconselhável utilizar isso. Isso é uma coisa de linguagens antigas, que não trabalhavam muito com funções, com estruturas assim, e criavam rótulos para dizer, olha, se acontece isso, você vai para esse rótulo. Aí do outro rótulo vai para o outro rótulo. Então, se você se perdia e não sabia de onde estava indo, para onde estava indo. Era muito complexo de dar manutenção e de compreender. Vamos trabalhar agora a entrada de dados. Podemos ver aqui na linha de código que nós estamos fazendo uso também para a leitura da classe console. Porém, agora, nós estamos fazendo uso do método readLine, ou seja, ele vai, nesse momento da aplicação, dar uma esperada em um pressionamento da tecla Enter por parte do usuário. Aí ele vai capturar o que o usuário está digitando e vai transferir esse valor para a variável nome que está sendo declarada com o tipo string. A entrada de dados na linguagem C, ela é muito complicada.
E esse processo no C# é muito mais tranquilo, é bem melhor. Além do método readline, o C# oferece também o método read. Porém, o método read, ele retorna um valor inteiro. Esse valor inteiro, ele é visto como um valor que representa um símbolo. Talvez você tenha lembrado ou tenha ouvido falar da tabela ASCII. Então verifique que nós temos a leitura aqui, a aplicação para e espera uma entrada do usuário. Essa entrada do usuário vai para um valor do tipo int na variável entrada. E a variável entrada é comparada à igualdade com um caractere S. Note aqui a aspas simples, ok? Não é uma string que tem aspas duplas. Isso pode remeter você ao mesmo em C. Bem, nós vimos que a entrada de dados em C#, pelo método readline, retorna sempre um texto em formato literal, de string. Porém, o que acontece é que muitas vezes nós precisamos de um dado que não seja um literal. Aqui, por exemplo, nós estamos pedindo uma frase. O usuário vai digitar uma frase. Isso não tem problema nenhum porque ela é uma string. Mas e se nós precisamos converter esses dados de string para qualquer outro tipo? Por exemplo, se eu precisar desse dado em formato inteiro, em formato ponto flutuante. Como é que a gente faz? Felizmente, o C# trata isso de uma maneira muito simples. A conversão de dados pode ser feita de algumas maneiras. Nós podemos usar o método parse ou try_parse do tipo de dado que a gente quer. Aqui, por exemplo, nós estamos pegando o int e invocando o try_parse desse tipo de dado. Então, o valor que a gente for converter, uma string, por exemplo, ela vai ser convertida ou tentado ser convertida para um tipo inteiro. Então, aqui no caso, quando o usuário digita um dado e envia para a variável entrada, o try_parse recebe esse valor aqui por essa variável e ele está dizendo que de saída, verifique aqui o out, se o valor for possível de converter, ele é atribuído para a variável número. E aqui nós temos uma concatenação que funciona perfeitamente entre uma literal e um valor numérico, mas nós vimos que a interpolação ela é mais recomendada. Se você tem certeza que esse dado que foi informado, embora esteja uma string, é um valor inteiro, você pode invocar o parse diretamente. Mas se ocorrer algum erro nessa conversão, uma exceção é disparada. Nós vamos ver depois o trabalho com exceção. Aqui nós temos o mesmo exemplo, fazendo uso agora do float, mas verifica que é a mesma sintaxe. E aqui ainda existe a possibilidade de nós fazermos essa conversão fazendo uso da classe convert e seus métodos. Vale a pena um estudo nisso daí. E a formatação de números? Digamos que eu receba um número e eu quero que ele apresente 2 casas decimais. Como é que eu posso fazer essa conversão? Para cada variável numérica, eu chamo o método toString. Nós vamos verificar mais sobre isso no futuro, mas o toString ele vai jogar uma representação que ele conhece do dado que está invocando ele. E nesse caso, ele está dizendo, olha, formata com 2 casas decimais. O ponto é porque o padrão é inglês, americano. O ponto é o separador decimal. E ele coloca aqui 2 casas após a vírgula, no nosso caso, e não importa com o que está à esquerda. A saída para esse número que a gente tem aqui, que é bem grande, e ele tem o F terminando ele para dizer que ele é de ponto flutuante, vai ser essa daqui com os 2 pontos, com as 2 casas após o separador decimal. Mas e se quisermos transformar para um valor monetário? Aí a gente usa o toString mandando o C como argumento, que é conhecido como currency, ou seja, é o monetário. Aqui ele pega a configuração do sistema e já transforma aqui para um valor mostrando o símbolo da moeda registrada no nosso sistema. Se tiver em inglês, ele vai pegar a configuração que está no sistema. Aqui um outro exemplo, usando o separador de milhar. Eu uso o argumento n para o método toString. Aí ele já faz aqui a separação para mim. Mas veja que nesse caso não tem decimal. E aqui o nosso número é inteiro também. Vale a pena aqui uma investigação, testar como um ponto flutuante e ver se ele já coloca os decimais. Mas a gente pode mesclar
os decimais junto com o n, colocando um n 2.2. Aqui nós temos uma outra situação, formatando o separador de centenas e utilizando o separador decimal. Verifique que eu coloco cerquilha nos números que, se não houver valor, ele vai ignorar, e eu coloco uma formatação ao menos para ao menos para um valor antes da vírgula e 2 após a vírgula, no nosso caso, né? Que o vírgula é o separador decimal. Bom, nós precisamos agora ter o conhecimento de soluções e de projetos no Visual Studio. O Visual Studio, ele trabalha em cima de soluções, ou seja, uma solução pode ter nela um ou vários projetos. E um projeto normalmente está vinculado a uma solução. Mesmo que você não saiba disso, esse projeto pode estar vinculado a uma solução. Aqui no Solution Explorer, nós temos uma visão simples. Aqui eu tenho a minha solução, aqui eu tenho um projeto client, aqui eu tenho um outro projeto server. Então eu tenho dois projetos organizados fisicamente em uma solução. Os projetos podem ser de tipos diferentes ou podem ser do mesmo tipo. Por exemplo, um aplicativo de console, um aplicativo web, um aplicativo para desktop ou um aplicativo para uma biblioteca, uma DLL. Bom, como nós criamos uma solução? Verifique aqui, eu estou na minha janela de criar novo projeto no Visual Studio. Talvez a sua janela, a sua interface seja diferente que a minha. Mas em base, você vai procurar, após escolher criar um novo projeto, vai procurar o geral ou general, ou qualquer outro nome que exista, né, na sua interface, e vai escolher aqui blank, uma solução em branco, ou blank solution, dependendo de como estiver. Marca ela, clica no botão continuar. Em uma tela seguinte, você vai dar um nome para a sua solução. Vai escolher o local físico onde ela será gravada e vai confirmar a criação de sua solução. Depois, a gente precisa criar um projeto em nossa solução. Então, eu clico com o botão direito no nome da solução, escolho adicionar e escolho novo projeto. E aí eu vou escolher qual o tipo de projeto que eu vou querer adicionar na solução. Bom, então com toda essa apresentação de transição da linguagem C para a linguagem C#, nós vamos fazer esses exercícios aqui. Vamos verificar como que a gente faz. Então, tem cálculo da média, contagem regressiva, os problemas são todos simples. Então, o que eu vou criar aqui? Eu vou escolher a categoria de Web Console e vou escolher, no meu caso aqui, o aplicativo. E eu vou criar um aplicativo de console, tá bom? Que é semelhante ao que a gente tem no C. Aí eu vou clicar no continuar. Aqui eu digo que eu vou usar o .NET 7.0, que é o que eu tenho. Para fazer o download do Visual Studio, é só digitar Visual Studio, download, ele vai para a página da Microsoft, escolham a Community Edition, que é gratuita, e baixem, tá bom? Ele pode demorar um pouquinho para instalar, dependendo da conexão com a internet. Aqui nesse avançado, eu vou colocar aqui, ó, não use instruções de nível superior, que é aquele top level statements que eu comentei. Eu vou mostrar as diferenças para vocês. Eu venho aqui no continuar, ele vai pedir o nome do projeto. Exemplo, vamos colocar aqui, exemplo 01. E a solução, então aqui a solução eu vou colocar aula 01, que eu vou ter vários projetos dentro dela. Aqui é onde eu vou gravar, deixa eu abrir aqui, eu vou criar uma nova pasta aqui. Deixa eu colocar aqui, Git por enquanto, depois eu crio o repositório. Aí eu vou clicar aqui no criar, disse o nome do projeto, disse o nome da solução, escolhi o lugar que eu vou gravar e agora clico no criar. Ele cria aqui para mim o projeto. Vejam que aqui ele criou o namespace para mim, ó. Esse namespace ele está até ele está definindo assim, ó. Essa classe está dentro do namespace chamado exemplo 01. É uma organização lógica. Então, o nome dessa classe, qualificado, que é como se fosse o nosso nome completo, é exemplo01.program. Se eu precisar usar ela com o nome qualificado, esse é o nome dela. Aí tem o program, tem o main e tem o hello world. Como é que eu executo? Eu ponho aqui na setinha, clico nela, e ele vai executar aqui rapidinho e sumiu já, né? Aqui, ó.
exemplo 01, vamos ver aqui, tem as telas que terminal exemplo 01, aqui Hello World. Isso daqui vocês vão ter que achar na máquina de vocês, essas janelinhas, tá bom? Muito bem, vamos agora criar um novo projeto fazendo uso da Top Level Statements, que eu comentei no início dessa prática. Eu clico com o botão direito do mouse sobre o nome da solução, clico no botão Adicionar e em Novo Projeto. Com a janela de opções abertas, eu posso escolher aqui o aplicativo console, que já aparece aqui nos recentes, ou eu venho na categoria Web Console e escolho aqui Aplicativo. E dentro dele o aplicativo console. Clico no botão Continuar e agora eu não marco essa opção de não usar instruções de nível superior. Eu deixo ela desabilitada. Clico no Continuar e escolho o nome do meu projeto, a solução já está marcada aqui e aí eu crio então o projeto. Aqui, exemplo 02. Depois disso eu clico no botão de Criar. Com o projeto criado, eu abro aqui o programa e vejo nele uma única instrução em substituição a todas as outras que nós vimos há pouco. Isso é muito legal, não é? Isso não quer dizer que aquelas instruções não existam. Elas são agora a responsabilidade do compilador. Se você quiser dar uma estudada a mais sobre Top Level Statements, eu recomendo que você dê uma lida nesse link que ele exibe aqui. Ok? Por hoje, ficamos nessa apresentação do Visual Studio, do C# e um comparativo nessa introdução à linguagem C#.